pessoal, eu sou a Idene Noronha e eu vou continuar a discussão do caso clínico de nefropatia diabética. Eu vou começar falando sobre a nova terminologia, que é doença renal do diabetes, que vem substituir a terminologia nefropatia diabética. A doença renal do diabetes, como já discutido anteriormente, tem como meta de hemoglobina glicada 7%. E todos os esforços devem ser feitos para que consigamos alcançar esse alvo. No entanto, em pacientes com DM2, o nível de hemoglobina glicada deve ser individualizado, com maior flexibilidade para pacientes mais idosos e com expectativa de vida limitada. Metas menos rígidas de hemoglobina glicada com menor de 8% podem ser apropriadas para alguns pacientes, para determinados pacientes. O tratamento do DM2, ele envolve 3 pilares principais. O primeiro, estratégias de mudança de estilo de vida. O segundo, estratégias farmacológicas. E o terceiro, estratégias de automonitorização. As estratégias de mudança de estilo de vida incluem dieta e exercícios físicos. As estratégias farmacológicas englobam vários fármacos orais que podem controlar a hiperglicemia, mas a principal, a droga de primeira escolha, é a metformina. E com relação às estratégias de automonitorização, que são extremamente importantes, elas envolvem o uso da monitorização da glicemia capilar através da coleta de sangue de ponta de dedo, que deve ser feita de uma forma frequente para monitorização dos níveis glicêmicos. Mais recentemente, essa monitorização pode ser feita de uma forma mais fácil, evitando múltiplas picadas de ponta de dedo. É feito através de utilização de leitor, de sistemas compostos por um leitor e por um sensor. Esse sensor, ele mede a glicemia intersticial, que é muito parecida com a glicemia capilar. Há um atraso, um delay de 5 a 7 minutos. Então, esse sensor, ele é colocado no braço do paciente e ele dura 15 dias, então ele vai precisar ser trocado de 15 em 15 dias. Ao passar o aparelho pelo sensor, nós temos imediatamente a medida da glicemia intersticial, que também pode ser monitorizada ao longo do dia, nas 24 horas. Mais recentemente, esses sensores eles estão acoplados às bombas de insulina. E com isso, existe uma conversa, um diálogo entre o sensor e a bomba de insulina, de forma que, por exemplo, quando é detectada uma hipoglicemia, o aparelho, a bomba de insulina, consegue bloquear a liberação de insulina. A pergunta número 5 do presente caso diz: no presente caso, com piora do controle glicêmico, qual a conduta a ser adotada? A primeira alternativa, insulinização com insulina intermediária bedtime. A insulinização é uma estratégia extremamente importante e devemos saber quando insulinizar o paciente com diabetes mellitus 2, não apenas o endocrinologista, mas também os nefrologistas contribuindo nesse tratamento. Existem critérios já bem definidos de quando insulinizar o paciente com DM2. Quando glicemia de jejum maior que 250 miligramas por decilitro, glicemia ao acaso consistentemente maior do que 300 miligramas por decilitro, hemoglobina glicada maior que 10%, cetonúria e diabetes sintomático com poliúria, polidípsia e perda de peso. Então, o tratamento do diabetes mellitus 2, quando ele é feito da forma indicada, primeiro com mudança de estilo de vida e medidas farmacológicas com uso de metformina, quando existe uma falha dessa terapia inicial, nós podemos lançar mão de outros fármacos orais para o controle da glicemia, basicamente sulfonilureias, associando também glitazonas ou inibidores da DPP-4 ou análogos da GLP-1. Então, podem ser associados ao todo, combinados, 2 ou até 3 drogas orais. E essa estratégia, ela é utilizada principalmente com pacientes com hemoglobina glicada mais próxima da meta, entre 7 e 8,5%. Nos casos em que temos pacientes com hemoglobina glicada muito distante dessa meta, maior do que 9%, maior do que 10%, está indicada a insulinização.
A maioria dos endocrinologistas reserva essa insulinoterapia para glicemias não controladas pelo uso combinado de 2 ou 3 drogas orais, o que acontece em 30 a 50% dos casos após 10 anos do diagnóstico do DM2. No entanto, a Associação Americana e Europeia de Diabetes recomendam a insulinoterapia mais precoce como alternativa aos diabéticos, aos uso das drogas antidiabéticas orais, quando as medidas de mudança de estilo de vida e o uso de metformina forem incapazes de manter a hemoglobina glicada menor do que 7%. Temos várias insulinas disponíveis atualmente. Insulinas de ação rápida, insulina de ação ultra rápida, então regular, Lispro, Asparte, insulinas de ação intermediária, insulinas de longa duração e de ultra longa duração. A insulinização é realizada em etapas. A primeira etapa é o uso de uma insulina NPH em dose única, ou uma insulina de longa duração, ou uma insulina de ultra longa duração. A segunda etapa entra caso persista a hiperglicemia pós-prandial, então utiliza-se o esquema Basal Plus na principal refeição do dia. Ou seja, além da insulina de intermediário de ação intermediária de longa duração, associa-se uma insulina regular ou insulina de curta duração. A etapa 3 é quando a hiperglicemia pós-prandial ocorre após mais de uma refeição. Então, esse esquema Basal Plus deve ser ampliado. E a etapa 4 é quando já fazemos a insulinização plena. Existe também a possibilidade da insulina bedtime. Como sabemos, o efeito basal da NPH melhora a glicemia noturna e de jejum. E o efeito bolos da insulina regular diminui o pico pós-prandial da glicemia. Em situações nas quais o controle da glicemia ainda não for alcançado, pode-se usar a insulina bedtime, que deve ser feita após as 21 horas, a fim de se evitar hipoglicemias durante a madrugada. Dessa forma, com relação à pergunta 5, a alternativa A está correta, insulinização com insulina intermediária bedtime. Mas existe a possibilidade, nesse caso clínico, de acrescentar inibidores da SGLT2? O SGLT2 é um receptor presente nas células do túbulo proximal, responsável pelo cotransporte de sódio acoplado à glicose. O rim desempenha um papel fundamental na homeostase da glicose. Em média, 180 gramas de glicose são filtradas pelos glomérulos por dia, sendo que 90% é reabsorvido nos túbulos graças à ação da SGLT2 e os outros 10% reabsorvidos graças à ação da SGLT1. De forma que o balanço é zero e não há o aparecimento de glicose na urina. Quando utilizamos inibidores da SGLT2, então nós bloqueamos essa reabsorção da glicose tubular e com isso nós temos o aparecimento de glicosúria. Existem vários inibidores da SGLT2 no momento, que é uma nova classe de drogas antidiabéticas orais para controle do DM2. No Brasil, nós temos à disposição a empaglifosina, a canaglifosina e a dapaglifosina. São drogas que não causam hipoglicemia, levam à perda de peso e têm poucos efeitos colaterais. E existe um estudo, foi publicado esse estudo da aplicação da empaglifosina em pacientes diabéticos tipo 2 e avaliação dos eventos cardiovasculares, incluídos mais de 7.000 pacientes, e foi o primeiro estudo que mostrou efeitos benéficos, positivos, significantes nos desfechos cardiovasculares. Além disso, o uso da empaglifosina também mostrou efeitos benéficos nos desfechos renais. E também, principalmente, no efeito na função, na taxa de filtração glomerular. Então, ao longo dos anos, aqui avaliado após 4 anos, nós podemos ver que ambas as doses de empaglifosina utilizadas no estudo foram responsáveis pela manutenção da taxa de filtração glomerular, diferente do grupo placebo, que foi tendo uma perda da taxa de filtração glomerular ao longo do tempo. E podemos usar inibidores da SGLT2 quando há doença renal crônica com comprometimento da função renal?
Isso ficou claro numa publicação recente de 2018, que fez uma revisão de todas as drogas antidiabéticas orais e a função renal, e com relação aos inibidores da SGLT2, podemos ver que tanto a canaglifosina, como a dapaglifosina, como a empaglifosina, podem ser utilizadas até uma taxa de filtração glomerular de 60 ml por minuto. Abaixo disso, o uso dessa classe de drogas deve ser feita com cuidado e, na realidade, deve ser evitado. Com relação à terceira alternativa, acrescentar inibidores da DPP-4 na dose máxima. O uso de inibidores da DPP-4 é extremamente interessante no tratamento do DM2, porque, além de tudo, envolve o sistema das incretinas. As incretinas são enterhormônios secretados quando o alimento chega no intestino. Eles estimulam a produção de insulina e inibem a secreção de glucagon. As duas principais incretinas são o GLP-1 e o GIP. As incretinas têm uma meia-vida curta, pois elas são inativadas pela enzima DPP-4. Então, os inibidores da DPP-4, eles agem aumentando de 2 a 3 vezes os níveis da GLP-1. Esses medicamentos diminuem os níveis de glicemia, aumentando os níveis de insulina após as refeições e diminuindo os níveis de glucagon. Não causam ganho de peso e estão associados a um baixo risco de hipoglicemia. E podem ser utilizados na doença renal crônica? Aí nós temos uma variabilidade muito grande das gliptinas. Então, vejam bem, a linagliptina, ela pode ser utilizada até uma taxa de filtração glomerular de 15 ml por minuto. Já a sacragliptina e a sitagliptina, elas podem ser usadas na sua dose plena até uma taxa de filtração glomerular de 50 ml por minuto. A partir de então, a dose já deve ser reduzida à metade e, posteriormente, mais adaptada ainda. E a alogliptina já deve sofrer uma alteração da sua dose a partir da taxa de filtração glomerular de 60 ml por minuto. Então, a outra alternativa, indicar o transplante de pâncreas, vale a pena um recado bem rápido, bem objetivo. O transplante de pâncreas, ele está indicado para pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1. Não está indicado para pacientes diabéticos tipo 2, salvo raras exceções, que incluem 5 até 10% dos casos, que são pacientes magros, com DM2, mas que são magros e que têm uma baixa resistência à insulina. A outra pergunta, pergunta 6, o que você acha da utilização de metformina nesta paciente? Lembrando que essa paciente recebia metformina 800 miligramas 2 vezes por dia, um total de 1.700 miligramas por dia, mas com uma creatinina de 1,4, uma taxa de filtração glomerular de 40 ml por minuto. Então, como usar a metformina em caso de doença renal crônica? Quais são as recomendações para o uso de metformina em doença renal crônica? Se a taxa de filtração glomerular for menor que 30 ml por minuto, há contraindicação para o uso de metformina. Se a taxa de filtração glomerular estiver entre 30 e 60, a rigor entre 30 e 59, alerta sobre a presença de outros fatores de risco para acidose lática antes da prescrição da metformina ou da continuidade do uso de metformina, e a dose deve ser reduzida. O risco de acidose lática associado à metformina é baixo, porém 1 para cada 100 mil casos, porém tem alto índice de letalidade, em torno de 50%. Assim, para essa pergunta, a alternativa correta é que deveríamos reduzir a dose de metformina para 1.000 miligramas ao dia. Pergunta 7. Em relação à dislipidemia apresentada pela paciente, qual a sua conduta? Lembrando que é uma paciente do sexo feminino, de 62 anos, que apresenta um colesterol total de 192 miligramas por decilitro, triglicérides de 187, HDL 32 e LDL 120. Existem várias evidências que suportam a instituição de metas de tratamento baseadas nos níveis de LDL. Para definir a meta de LDL, devemos utilizar os fatores de estratificação de risco. Então, basicamente, dividimos em risco alto, risco intermediário e risco baixo.
No risco muito alto, são aqueles pacientes que têm eventos vasculares e têm doença aterosclerótica significativa, chamada DAS. Nestes casos, a meta do LDL deve ser menor que 50 e o tratamento deve ser iniciado com estatina. Após 3 meses, se não atingir a meta, o tratamento deve ser intensificado. Tratamento intensificado significa aumentar a dose, usar uma outra estatina mais potente ou então associar ezetimibe. Nos casos de risco alto, são aqueles casos que não têm eventos vasculares, não têm doença aterosclerótica significativa, DAS negativos, mas têm aterosclerose subclínica. Então, a meta é de LDL menor que 70. E o tratamento deve ser iniciado com estatina e, após 3 meses, se não atingir a meta, o tratamento deve ser intensificado. O risco intermediário inclui aqueles pacientes que não têm eventos vasculares, são DAS negativos e também tem os fatores de estratificação de riscos, FERS negativo, mas eles têm o risco pela idade. São homens com idade maior que 40 anos e mulheres maior do que 50 anos. Então, a meta é de um LDL menor que 100. E também está indicado o tratamento com estatina e também, depois de 3 meses, se não atingir a meta, deve ser reavaliado. E o risco baixo são aqueles casos que não têm eventos vasculares, não têm DAS, não têm fatores de estratificação de risco e nem mesmo idade. São homens com idade menor que 40 anos e mulheres com idade menor que 50 anos. Embora possam estar momentaneamente em baixo risco, seu risco a longo prazo é invariavelmente alto. E por isso, a meta deve ser LDL menor que 100. O uso de estatinas é opcional, sendo avaliado de 6 em 6 meses. O KDIGO de 2013, muito baseado no estudo SHARP, definiu que em adultos com idade maior ou igual a 50 anos, com taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto, que é o caso da nossa paciente, que tem 62 anos e uma taxa de filtração glomerular de 42, que não são dependentes de terapia renal substitutiva, diálise ou transplante, recomenda-se tratamento com estatina ou combinação de estatina mais ezetimibe. Então, nesse caso, com relação à dislipidemia, a conduta adequada seria acrescentar ezetimibe. E deve ser ressaltado que o posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes, no ano de 2017, chama a atenção da possibilidade de uso de outras estatinas, além da simvastatina. Então, podem ser usadas também a atorvastatina, fluvastatina, a pitavastatina, a pravastatina e a rosuvastatina. A pergunta 8. Você está satisfeito com os níveis de LDL e colesterol? Qual o alvo terapêutico ao ser alcançado neste caso? Como já discutido, o risco para essa paciente é um risco intermediário e o alvo deve ser um LDL colesterol menor do que 100 mg por decilitro. Muito obrigada pela atenção.